Começa agora a Arquibancada MAC, a análise equilibrada da partida sem clubismo. Clubista! Da grande defesa ao gol de placa. Fique agora com a Arquibancada. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um programa do Arquibancada na Rádio Mackenzie. Feliz Dia das Mulheres, vou começar apresentando esta bancada. Hoje, pela primeira vez, Kiara Cristina Santos Geia, seja muito bem-vinda. Oi, gente. Então, eu queria começar primeiro contando uma história também. Que eu comecei as lives também no dia 8, no Dia Internacional. Eu entrei a fazer isso no ano passado, né, que o Ubner me colocou em comemorativo também. E aqui eu tô estreando na rádio também, então espero que seja um programa bem legal. Eu estou um pouco nervosa, mas aí tudo certo, porque eu gosto dessa bancada, então vamos lá. É isso aí. E ela também, que ontem esteve comigo na bancada do programa especial, Giovana Siebra da Silva. Bom dia pra você, seja muito bem-vinda. Bom dia pra Kiara. Parabéns, Kiara, inclusive, né? Pelo nosso dia e pela estreia. Boa sorte, fica tranquila, vai dar tudo certo. Feliz Dia das Mulheres pra todo mundo que tá ouvindo e vamos aí, né? Mais um. Vamos aí, mais um. Gi, vou começar por você. Queria saber, nesse Dia Internacional da Mulher, a gente vai fazer um programa especial. Queria saber qual o seu primeiro contato com o esporte, como você teve o primeiro contato e qual a sua primeira memória do esporte. Meu primeiro contato foi por conta do meu pai, né? O santista tem muito isso de que Santos é de pai para filho, então acontece. Meu pai é santista, sempre foi. Por conta dele, eu me tornei santista, mas eu acho que, literalmente, santista eu virei depois, ali de 2010, 2011, quando o Santos conquistou tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores. Mas a primeira memória que eu tenho é do título de 2004 do Santos, do Brasileirão. Eu estava no estádio no penúltimo jogo, antes do Santos ser campeão, com meu pai. É a primeira memória que eu tenho. Eu não lembro de muita coisa, eu lembro só do bandeirão subindo, lembro da gente comendo alguma coisa assim e da gente fugindo da Independente, porque teve um encontro dentro do metrô e aconteceu uma briga entre as torcidas. É a minha primeira memória, assim, do futebol. Agora, para a Kiara, também queria saber qual o primeiro contato dela com o esporte. Também, assim como a Gi, o amor do Palmeiras, né, do time do coração, passou também de pai para filha. Queria saber qual o seu primeiro contato também e um momento marcante. Então, eu não tive um primeiro contato já assistindo jogos e acompanhando um time. Claro que eu tinha o meu pai, né, ele é palmeirense, minha família inteira é palmeirense. Então, eu tive esse contato com o clube, mas eu não necessariamente comecei a torcer de cara. Eu tive mais contato com jogar futebol do que torcer. Então, eu lembro que eu praticava futebol, eu gostava muito de esporte. Eu gosto ainda, então eu praticava bastante, eu jogava muito futebol. Então, eu tive esse contato antes e depois foi aos poucos com o Palmeiras. E, assim, eu me considero uma palmeirense sortuda, porque nessa parte que o Palmeiras estava só lá, acabado, eu nem estava assistindo, porque eu estava curtindo só jogar. E eu comecei a acompanhar em 2014, né, que eu via a primeira memória, assim, do Palmeiras foi fugindo do rebaixamento, então eu lembro... De nada, Kiara. Obrigada, inclusive, Giovana. Eu lembro disso. E foi a única memória, assim, marcante que eu tive da época, e depois, aí pra frente, eu comecei a acompanhar tudo, e eu parei de jogar bola, inclusive, foi ao inverso, nem jogo mais hoje. Então, esse foi meu primeiro contato, foi meu pai, foi jogar futebol na escola, ser zoada pelos amigos, que eles sabiam que meu pai era palmeirense, era bem a época do São Paulo lá, que o São Paulino ganhava tudo. Faz tempo. Sim, São Paulo ganhava tudo e eu era muito zoada na escola, mesmo não declarando minha torcida pra ninguém, só que esse foi realmente meu primeiro contato. Muito bem, e não só agradecer pelo não rebaixamento em 2014, mas recentemente né? também o coisa. Santos vem proporcionando grandes momentos ao time do Palmeiras. Recentemente também teve a Copinha, teve a final da Libertadores. Palmeirense. Ai, nossa, sim. Eu acho que é melhor a gente parar essa discussão por aqui, né? Porque é difícil ser Santos, né?
Gi, pra gente continuar, queria saber quem que você tem como referência no esporte feminino. Daí, uma atleta que você tem como referência. Eu vou citar duas. Na época em que o Santos foi muito vitorioso no futebol feminino, foi quando eu comecei a acompanhar lá em 2007, 8, 9, 10, por aí. Então, é muito difícil não ter como referência a Marta. E a Cristiane também, eu tenho um carinho muito grande pela Cristiane, mas a Marta é mais, claro, por conta de tudo que ela conquistou com o time, da importância dela, né? Ela é a melhor que a gente já viu jogando assim, então é uma inspiração muito grande, a determinação dela, tudo que ela passou, a história dela, para quem conhece, né, é de muita batalha mesmo, e ela conseguiu chegar muito longe. Como eu falei, eu tenho um carinho também pela Cristiane, ela joga atualmente no Santos novamente, né? Não está no seu melhor momento, mas é uma jogadora maravilhosa. E aí eu acho que saindo do futebol, indo um pouco assim pro tênis, que eu sempre acompanhei bastante também por conta do meu pai, eu gosto muito da Serena e da Venus. Tem um filme, inclusive, que é muito bom, que saiu, que conta a história delas, né? De como o pai delas batalharam para elas chegarem onde elas chegaram. E é muito esforço, é muito admirável. Então, as duas também eu gosto bastante delas. Então, eu diria que é isso. A Marta, a Serena, a Venus e a Cristiane são as minhas maiores referências no esporte. Duas. Você falou 4, Obrigada. mas tá tudo bem, tá Quebrando. certo. E, Kiara, queria saber de você também, queria saber qual sua referência no esporte de atleta e também quem você tem como inspiração feminina no jornalismo. Então, de atleta, eu vou seguir a Gi também. Eu acho que o Brasil, infelizmente, por apoiar tão pouco, a gente tem poucas jogadoras, assim, de destaque. Não que não sejam, elas não sejam boas, não, nada disso. Eu acho que é realmente pela falta, um esquecimento, né? Esquecimento da modalidade. Então, eu também vi e acompanhei a Marta, a Cristiane, essa seleção, a Formiga, eu acho que está na base do Brasil. Então, essas são as minhas referências. E de jornalista, eu confesso que eu sempre assisti a Premier League também, e eu gosto muito da Nath Gedra. Eu acho que eu sempre quis fazer o que ela fazia e o que ela faz, estar lá no estádio, conversar com os treinadores, assim, maiores do mundo. Então, eu acho que ela sempre foi uma referência para mim no jornalismo. Maiores do mundo e Pepe Guardiola. Para! O maior. O maior do mundo, o maior técnico do mundo. E, Gi, queria saber de você também, quem que você tem como referência no jornalismo esportivo? Assim, dentro do jornalismo esportivo é um pouco complicado, porque eu acabava que eu nunca tive tanto interesse até entrar na faculdade em fazer jornalismo esportivo. Meu interesse sempre foi mais por política e ser correspondente, né? De qualquer assunto que fosse, podia ser hoje, tem a possibilidade de ser com futebol, né? Então, perfeito. Mas, então, acabava que dentro do jornalismo esportivo, eu nunca tive grandes inspirações, assim, porque não era o que eu queria seguir. Então, acho que se eu fosse pegar do jornalismo no geral, eu falaria a Andrea Saad, ela fala sobre política na Globo News, eu gosto muito do trabalho dela, eu acho excelente o que ela faz. Eu gosto muito das setoristas correspondentes, né? Elas cobrem determinados times ali na Europa e são setoristas da TNT, tanto a Clara quanto a Isabela Pagliari, qual é o nome dela? Tati Mantovani. E a Tati Mantovani, as três. Eu gosto muito do trabalho que elas Tá fazem. com problema como de eu... memória. Eu lembrei você da Tati Mantovani Mas ontem. eu esqueço. Fica tranquila. A idade. E, de toda forma, eu gosto muito, como eu tenho essa pretensão, assim, de ser correspondente, eu admiro bastante, quem eu tenho mais acompanhado, eu acho muito bom o trabalho que elas fazem. Essa coisa que a Kiara mesmo trouxe, de estar no estádio, de falar com o jogador, de falar com o treinador, de trazer informação, eu acho sensacional, então eu diria que são essas. Concordo com você. Ontem a gente teve a mesma discussão. Basicamente isso eu tava pensando, né? A gente tava pensando junto no roteiro e surgiu essa ideia de perguntar sobre a maior referência e inspiração no jornalismo esportivo. Você citou essas 3 mesmas pessoas, você também esqueceu a Tati Mantovani, mas eu concordo com você, e não só as mulheres, né, mas toda a equipe da TNT Sports é muito boa, né, todos os correspondentes são muito bons, e da ESPN também tem muitas pessoas boas. Já a gente vai falar também sobre a transmissão da ESPN que teve no fim de semana do seu Manchester City. Do nosso. Não, do céu. Eu torço pra um time só. Não sou modinha igual você. Claro. E ainda sobre o futebol feminino, né? O esporte feminino no geral. Vou passar essa pra você, Gi. Como
uma maneira da gente tentar diminuir o preconceito que existe contra as mulheres no esporte. Então a gente sabe que ainda existe um bloqueio muito grande. Queria saber como tentar diminuir o preconceito. Pô, se a gente tivesse a resposta, seria muito bom. Se fosse tão fácil de responder isso, não é, né? É uma pergunta muito complicada. É quebrar um estigma que acompanha o esporte desde que ele apareceu, né? A sociedade, ela é machista, então acaba que tudo que envolve a sociedade acaba se tornando machista também. E o futebol cresceu muito em cima disso. Claro que hoje é muito menos, hoje em dia é mais fácil, vamos dizer assim, ainda é muito complicado, mas a gente enfrenta muito menos preconceito, só que ainda é muito grande. Ainda se você for contrariar uma roda de conversa sobre futebol e você ser mulher, o tratamento é diferente. Você ir dentro do estádio, você não tem a mesma segurança que um homem. Você não é tratado da mesma maneira, você não é respeitada da mesma maneira. E aí, como fazer? Eu acho que é um trabalho de todo mundo. Inicialmente dos clubes, não tem como, isso não tem como isso fugir da responsabilidade dos clubes, então é fazer tanto campanhas, como já fazem, né, a maioria dos clubes. Eu acho que o Corinthians é uma referência muito nisso, no respeito às minas, porque é necessário, o clube precisa se posicionar e mostrar que dentro do estádio e todas as torcedoras e as jogadoras que representam aquele clube, elas merecem respeitadas. Então acho que campanhas, atitude também, né, investir verdadeiramente no futebol feminino, né. Isso acho que transforma e traz a mulher mais para dentro do esporte. Não colocar um time só porque você é obrigado a fazer isso, porque isso não adianta de nada, isso não ajuda em nada. Você trazer jogadoras e deixarem elas em condições precárias não resolve o problema, muito pelo contrário. E acho que também é uma questão de conscientização, né? A galera se empenhar, né? Eu acho que ninguém mais... ninguém está num tempo... Né, que não é 1920, todo mundo tem acesso à informação, todo mundo sabe muito bem como as coisas funcionam, todo mundo sabe que tem que respeitar as mulheres, que a gente merece esse espaço, que esse espaço também é nosso. Então, eu acho que é mais essa questão assim, não tem uma coisa só para fazer, é um conjunto de movimentos de todos os envolvidos para que cada vez mais a gente pare de sofrer esse preconceito que existe dentro do futebol perante ao gênero feminino. E muitos times femininos, a gente até discutia isso ontem também, criaram times, os times masculinos criaram os times femininos por uma ordem da Conmebol, né? Então eles só conseguiriam jogar a Copa Conmebol Libertadores masculina se tivesse também um time feminino. E poucos são os times como o Corinthians, agora o Palmeiras também vem muito forte, né? No geral, todos os times paulistas vêm muito bem, o RB Bragantino subiu da segunda divisão, o Atlético Mineiro é um time que vem surgindo também, mas ainda é muito difícil, é um meio ainda que tem muitos problemas, bem escasso de times, que tem realmente muito investimento, mas é uma sementinha que está sendo plantada, acho que bem aos poucos está sendo regada, mas é um caminho ainda que precisa ser trilhado. E queria passar para você também, perguntar se existe umas maneiras, quais maneiras que para tentar reduzir o machismo ou mesmo qualquer preconceito no geral no esporte feminino. Então, eu acho que é mais com o trabalho, igual a gente falou, dos clubes, das instituições também. Inclusive, eu tinha separado aqui que o presidente da Conmebol soltou uma carta, né, pré-Dia das Mulheres, falando sobre, se desculpando do esquecimento contra a modalidade. E eu acho que realmente aos poucos as instituições, os clubes, mas eu acho que assim, as pessoas, a gente vai traçar o caminho, a gente vai conseguir chegar lá, só que eu acho que é muito difícil não ter mais preconceito. Eu acho que isso já é utopia. Eu acho que sempre vai, infelizmente, existir uma ala que não vai mudar o pensamento e, infelizmente, a gente tá acompanhando e a gente sempre acha que a gente, nossa, avançamos demais, estamos indo muito bem, não sei o quê. Aí vem uma denúncia num estádio, um assédio, uma menina sofreu. Então, eu acho que é uma sementinha que os clubes, as instituições, a gente vai comentar agora da Leila, né, presidente do Palmeiras, uma mulher. Eu acho que é aos poucos, só que também não é completamente. Eu acho que isso já é a gente chegar no caminho da imaginação. Infelizmente, mas eu queria que chegasse nesse nível, mas infelizmente eu não sou pessimista, infelizmente, quanto a isso. Acho que pessimista, acho que nem tanto, mas talvez realista, né, com a realidade do Brasil e... até saindo do machismo, né? A gente vê as violências no estádio, né? Todas as brigas que tiveram, tanto no jogo do México entre Querétaro e Atlas, que 22 pessoas morreram simplesmente pelo futebol, por um único esporte.
e também teve discussão, teve briga generalizada entre Atlético Mineiro e Cruzeiro antes do Clássico Mineiro. Teve briga também entre torcedores do São Paulo e do Corinthians, mesmo com torcida única. Torcida única também é uma discussão que a gente pode fazer, né? Inclusive, nós temos 2 pessoas que, pelo menos, né, que a gente conhece, que estavam no Morumbi sendo corintianos. Então, é difícil a gente avaliar. Infiltrados, exatamente. Eu só queria acrescentar uma coisa, que esse é o problema, eu acho, do futebol, né? Ele carrega essas ideias retrógradas da sociedade com ele, é muito difícil de tirar, então é tanta questão da violência, da homofobia, do racismo, do machismo, então acaba que eu acho que por ter se criado junto com a sociedade, uma sociedade baseada em cima desses preconceitos, o futebol acaba carregando isso com ele, é o que a Chiara falou, eu acho que a gente pode melhorar, eu também não acredito que vai existir um momento onde não vai existir nenhum tipo desses problemas, é sempre alguém que vai carregar e vai achar que isso é certo, que realmente é como deve ser, então o nosso papel é tentar melhorar um pouco, né, para as próximas gerações, né, que eu acho que no caso, como nós mulheres, a gente como a Chiara bem trouxe, a gente acha que melhorou e aí vem um caso e aí mostra que não, mas eu acho que a gente se mantém na luta assim mesmo sendo algo meio desanimador em muitos momentos, que é exatamente para as próximas mulheres, né, para as próximas meninas que se apaixonarem pelo esporte como a gente se apaixonou, não terem que passar pelo que a gente passou, não terem que sofrer como a gente sofreu para ocupar esse lugar, tentar ocupar esse lugar, né? E o futebol, né, o esporte em geral, nada mais é que um reflexo da sociedade. Então, a gente sabe que tudo que acontece na sociedade também acontece no esporte. Então, são coisas que ainda precisam ser muito trilhadas. E você falou um caso, né, de violência contra a mulher no estádio, mas não foi o único, né? Recentemente teve no Jogo do Santos, na Vila Belmiro, teve em jogo do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro também, mais de uma vez em 2 jogos do Atlético Mineiro. Então, ainda são casos recorrentes e ainda... Pode falar. Não, é que eu só ia trazer que eu não sei a Chiara, eu não sei quanto ela frequentou o estádio já, mas ali, depois que eu consegui começar a ir no estádio sozinha, porque tem essa questão também, né? O estádio não é um lugar seguro onde a gente se sinta confortável para ir sozinha. E os poucos momentos que eu fui foram ruins, né? Eu acho que acontece uma coisa muito dentro do estádio com mulheres, que é assédio. E não é computado, porque a gente deixa pra lá, né? Eu mesmo posso falar por mim, já sofri casos de assédio tanto no Pacaembu quanto na Vila Belmiro. E nunca denunciei. É aquele, né? Pra que eu vou lá falar? Não vai dar em nada. O cara só falou uma besteira, o cara só tentou colocar a mão em mim, eu vou falar e não vai dar em nada. Como a gente já viu muitos casos onde a polícia desacreditou, onde a polícia não ajudou nesses casos recentes aí das meninas que foram assediadas. Então, acaba que a gente não tem nem ideia, eu vou dizer assim, sabe? O número, ele é muito maior do que a gente imagina. Acho que as mulheres sofrem muito mais do que a gente sabe, porque a gente tem essa premissa, tanto na sociedade quanto no esporte também. A gente levou para isso de não denunciar, né? De ficar em silêncio exatamente porque sabe que vai todo mundo acabar indo contra. Então, acho que é ainda pior. A gente não tem muita noção por conta desse silêncio que a mulher tende a trazer consigo, geralmente, nesses casos de tanto assédio quanto agressão e tudo mais. Não, e... Então, é incrível também que eu acho que tudo que envolve mulher e futebol você já pensa nesse lado, porque não é nem no estádio. Eu lembro que eu andando na rua com camiseta de time, já vinham os caras buzinando, vinham os caras enchendo o saco. Então, acho que não é nem o ato do estádio, do local, está fazendo o ato de torcer. É literalmente a gente e futebol. É incrível isso. Mulher existir, né? Exato. Tem essa questão muito do objeto. Acho que a gente passou por muito tempo, né? Mulher sendo realmente um objeto sexualizado extremamente dentro do estádio. Hoje a gente briga muito contra isso. Não tem problema a mulher ser, né? Sensual. Sensual não tem problema ela ser, mas a galera, eu acho que tem que entender que quando a gente tá ali, a gente não tá com esse papel, a gente não tá com essa intenção. Ninguém tá indo pro estádio com essa intenção. Então, é realmente o que a Chiara falou, né? É simplesmente existir dentro desse meio e a galera enxerga muito a gente dessa forma. É simplesmente assistir um jogo de futebol. Só. É só isso. E seja para mulher, seja, né, para as pessoas também que vão para brigar. Então, realmente, são cada vez mais cenas frequentes que dificultam a gente ter essa paixão. Eu até vi um relato do Fred Caldeira, ele é correspondente da TNT Sports, ele falou que ele foi num Fla-Flu e ele estava com a camisa do Fluminense e ele tinha 14, 15 anos, foi fechado por um grupo de 8 moleques e ele só, entre aspas, né, perdeu a camisa, mas ainda assim ele sofreu ameaça e isso faz já
um bom tempo. Sim. Então, a gente vê que é bem comum. Acontece até hoje, né? Isso Até aí é hoje. comum. A gente tem aquele caso da palmeirense, que estava dentro do metrô e fizeram ela tirar a camiseta. então. Isso já aconteceu comigo. Não tirei a camiseta, mas de estar andando no metrô em dia que tem jogo do Corinthians e o estádio do Corinthians é do lado da estação, mas o metrô é público, né? Eu posso andar no metrô com a camisa que eu bem entender. Em qualquer espaço. Exatamente. Qualquer espaço. Mas assim, eu não estava no entorno do estádio, eu não fui provocar ninguém, eu estava passando, indo, e tem muito essa coisa de ficar gritando pra você tirar a camisa. Porque você não pode simplesmente passar com uma camisa do lado, porque isso ofende alguém de alguma maneira. Futebol, né? As pessoas pensam, sim. ou no caso, não pensam quando se trata de futebol. E é muito estranho, né? Porque se a gente for pensar na década de talvez 70, 80, 90, eram todas as torcidas juntas, né? Então tinham clássicos, todo mundo juntos. Um tempo atrás, até Inter e Grêmio tentaram fazer isso, de ter a mesma torcida junto, porque realmente tem, né? Lá no Rio Grande do Sul, ainda mais por ser bem bipolarizado só não, né? Mas principalmente entre Internacional e Grêmio, eles tentaram fazer isso, mas realmente não deu certo. Hoje, o estado de São Paulo não tem torcida única, então uma série de coisas. Só pra gente encerrar essa primeira parte, vou perguntar um sonho que você tem no jornalismo, começar por você, Kiara. Nossa. Então, eu entrei no jornalismo, quando eu fiz o processo para entrar numa faculdade, eu estava muito indecisa entre, assim, vários cursos, um diferente do outro. E realmente uma coisa que me fez entrar no jornalismo foi o jornalismo esportivo. Eu sempre gostei de assistir, acompanhar qualquer esporte. Então, eu acho que um sonho para mim espero que eu não pretendo continuar no Brasil, então eu quero fazer jornalismo para fora. Então, esse é realmente o meu sonho, assim, número 1 como jornalista, é ir para fora do Brasil e fazer os meus trabalhos lá. Não sei se vai ser realmente o esporte, porque agora que eu entrei, eu tenho um leque, assim, que eu também gosto. Eu gosto de cultura, gosto de entretenimento, enfim. Então, eu acho que não sei se jornalismo esportivo é a minha primeira opção, mas com certeza o meu sonho é ir para fora do Brasil e fazer meu trabalho lá. É um sonho, né? E é um sonho, não só pra você, também Então, tenho isso. Acredito que seria mais fácil em Portugal, de repente, né? Porque a gente já tem o português, já Ai, fica meu Deus. mais a tranquilo. referência dele. É um país bonito também, hein? Sim. E pra você também, quero saber seu sonho no jornalismo. Eu acho que eu sigo muito da Kiara, eu não tenho tanto essa coisa presa ao jornalismo esportivo. Eu já tinha um leque quando eu entrei na faculdade de áreas, e eu continuo, acho que ele hoje ainda é maior. Tem muita coisa dentro do jornalismo que eu tenho vontade de fazer, mas eu acho que 2 sonhos, assim, né? Sempre acabo falando mais do que você pede, perdão. Não, tá tudo bem. 2 sonhos que eu tenho, assim, um é cobrir um grande evento relacionado ao esporte, então, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, uma Champions League, ou até finais. Será que até Finais. lá o Manchester Finais. City Manchester vai ter uma City. Champions League? Vamos ver, né? Vamos ver, talvez é isso que ele tá esperando, né? Eu Eu acho que estar é. lá Sim. pra ganhar. Acho que pode ser. Mais pra eu uns cobrir, 5 aninhos, exatamente. pode ser? Calma, vai ser antes. De toda forma. Então é isso, ou cobrir até um playoffs assim da NBA, que eu gosto bastante, um torneio de tênis também gosto bastante. Então é cobrir um grande evento esportivo. E além disso, eu tenho muita vontade de ir pra guerra, seja para cobrir a guerra, seja para ser fotógrafo de guerra. Então eu acho muito interessante o trabalho, eu acompanho alguns fotógrafos e algumas pessoas que trabalham, que acompanham. Eu acho muito legal o que eles fazem, o trabalho deles, então é um outro sonho que eu tenho, seria esses 2. Muito bem. Agora, Tudo fora do Brasil. sempre fora do Brasil. E agora a gente vai entrar numa segunda parte. A gente vai fazer alguns comentários também sobre o Dia Internacional da Mulher nesse programa especial. E o primeiro tema que a gente levantou foi as lideranças femininas no esporte. E recentemente teve uma final de Mundial de Clubes entre Palmeiras e Chelsea. Então, agora a Kiara vai fazer uma análise completa dessa partida. Gente, já passou, Momento. muita coisa já aconteceu. Não, mas brincadeiras à parte, a Leila Pereira ainda não era, né? Não tinha mudado
a presidência, mas a Leila Pereira já estava eleita como presidente do Palmeiras. Então, a primeira liderança feminina que a gente colocou foi realmente a Leila Pereira, que ela foi eleita a primeira presidente da história do Palmeiras dentre 40 presidentes. E, além disso, o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense recentemente e conquistou o inédito título da Recopa Sul-Americana. E a Leila Pereira foi a primeira presidente mulher campeã internacional da América do Sul. Além dela, tem a Marina Granovskaya. Gostaram, né? Sim. Já posso ser... Pronúncia perfeita. Pois é, então... e a Marina, ela foi também diretora executiva e assistente-chefe por 10 anos de Roman Abramovich no Chelsea. Com a saída do Abramovich por causa da guerra Rússia-Ucrânia, ela assumiu junto a Peter Cech, por enquanto, né, a presidência provisória desse Chelsea. Então, só pra gente comentar rapidinho, vou começar pela Chiara. Você acredita que a tendência é cada vez mais a gente ter lideranças femininas no esporte? Então, para me preparar aqui para essa conversa, eu dei uma pesquisada sobre as lideranças no esporte, né? Então, eu cheguei a pesquisar que foram, até agora, são 9 presidentes mulheres no Brasil, sendo que a Leila é a terceira mulher em 30 anos da modalidade. E também a última tinha sido a Patrícia Amorim no Flamengo, né, que foi em 2010. Então, é realmente muito novo isso. E no sul-americano em geral, eu pesquisei que são só 3 presidentes mulheres em todo o mercado sul-americano. Então, realmente é uma falta, só que a gente está vendo que são competentes, porque a Marina, ela trouxe diversos reforços para o Chelsea, ela montou esse time campeão da Champions, ela montou também o campeão do Mundial, que era o título que faltava para o Chelsea, não me lembro Falta desse mais pra jogo. quem também? Não falta para ninguém. Aí, então, eu acho que assim, é um negócio que é novo, porque como eu falei, no Brasil são só 9, e olha tanto tempo de futebol que o Brasil tem. No mercado sul-americano são só 3 também, são times históricos, assim. Então, eu acho que é sim uma abertura assim, de caminho, porque a gente tem outros exemplos também, né? A gente tem a mulher lá do Bayern, né, que eu fugiu o nome, que também é muito importante nessa conversa entre os jogadores e a comissão técnica. Então, a gente está vendo trabalhos que estão tendo sucesso. A Leila, ela investe muito no Palmeiras. Assim, a gente vai comentar talvez um pouco sobre algumas coisas que ela vai enfrentar, né? Porque mulher nesse ambiente do futebol é realmente complicado. Numa das entrevistas que eu estava vendo com as presidentes mulheres, elas falaram que o complicado é conversar com o jogador e o empresário, porque esse ramo do mercado, do empresário, dos jogadores, é meio que uma mística no Brasil, né? Porque a gente ainda é muito antigo. Eu acho que principalmente esse nicho do futebol tem um pensamento muito antigo, então sempre tem problema. Então, eu acho que essa é uma dificuldade que ela vai enfrentar, só que eu acredito que a gente está tendo bons exemplos. E a tendência também não é todos os clubes terem presidentes mulheres. Eu acho que vai demorar muito. Mas a tendência é ver que a gente está aqui, a gente consegue fazer um trabalho bom, igual os homens, que durante muito tempo fizeram. E às vezes... Melhor. Muito melhor. Só vou fazer o último comentário antes da gente entrar no intervalo. Aí eu vou fazer essa levada. Eu acho que é isso que a Chiara falou. Eu acho que é em todos os ramos, né? Não só na presidência. Eu acho que falta mulher em diversos cargos. Então, a gente encontra, em suma maioria, eu acho que em qualquer time, seja no departamento médico, seja dentro ali, vamos dizer, né, do pessoal que cuida da alimentação da psicologia, a gente tende a encontrar muito mais homens. Eu acho que quando a Chiara fala aí dessa questão de realmente não é colocar só mulheres, mas é mostrar que o cargo tá aberto pra gente também, né? Que independente do gênero, independente de qualquer outra coisa, quem vai chegar lá é quem é mais capaz, seja ele homem, seja ele mulher. Então, eu acho que é essa questão da gente ter a oportunidade, né? Isso é muito dentro do jornalismo esportivo também, falta oportunidade, né? Acaba que o homem é sempre preferido, né? A mulher é preterida em qualquer cargo, isso acontece no jornalismo, isso acontece dentro dos clubes. Então, eu acho que é importante a gente ter as lideranças, a gente pode ter qualquer ressalva sobre a Leila, sobre a postura dela, mas é importante a gente ter essas lideranças, que é para mostrar que a gente também pode conquistar esse espaço, que está aberto, abrir caminho para as próximas, né?
para que venham mais mulheres, para que tenham mais oportunidade. Então, acho que essa é a principal importância, é o que ela falou. Certamente ela vai sofrer bastante, né? Tem muita questão do respeito mesmo, né? De você ter a sua opinião respeitada, de você ser a sua imagem respeitada. A mulher tem que brigar muito para conseguir isso, eu imagino que ela tenha também. Talvez seja mais fácil para ela, pelo que ela ser patrocinadora, né? Então é mais fácil bater o pé ali. Mas para quem não é, você chegar e tentar se fazer a sua voz ser ouvida é muito complicado, né? Nós mulheres, acho que a gente sabe bem disso dentro do jornalismo esportivo. Então, acho que é isso, é ocupar o lugar, sabe? E mostrar para todo mundo que, sim, terão homens e sempre terão, normal, mas que a gente tem capacidade, a gente consegue até fazer trabalhos melhores quando a gente recebe, né, essa oportunidade. Inclusive pelo número de pessoas, né? Você citou funcionários de clube, mas é muito difícil você ver conselheira, né? Então, a Leila Pereira entrou como conselheira O Santos só e tem patrocinadora. Dentro do conselho, o Santos só tem uma conselheira. Exatamente. Então é muito difícil a gente encontrar mulheres nesses cargos e como presidente, como a Kiara trouxe ainda, é mais difícil. Agora a gente vai para um intervalinho de 30 segundos bem rápido e a gente já volta com essa programação especial. Fiquem com a gente. Estamos de volta, agora sim vamos continuar a programação do Dia Internacional da Mulher, hoje, dia 8 de março de 2022. Vou passar agora para a Kiara também, a Gi já comentou um pouquinho, ainda sobre a Leila Pereira. Queria perguntar se a Leila tem potencial de ser a melhor presidente do Palmeiras. Assim, eu acho que ela vai encontrar muitas barreiras, porque esse negócio que a Gi comentou, realmente, a questão do respeito, porque eu acho que o Palmeiras, na verdade, eu acho que tem uma coisa boa, que o Palmeiras sempre teve um presidente, tirando do Paulo Nobre para trás, mas do Maurício Gagliotti para frente, que foi ele e agora ela, eles estão muito, assim, mais na deles. Eu acho que o Palmeiras não é um clube que, quando acontece alguma coisa, o presidente vai lá e solta as cachorras numa coletiva. É mais um clube contido, então eu acho que a estrutura, assim, do Palmeiras, e às vezes até tem reclamação da torcida, mas eu acho que eu prefiro um presidente que não fale muitas coisas na coletiva. Então eu acho que isso é uma coisa boa que ela vai ter, só que eu acho que ela tem um dinheiro da Crefisa, eu acho que ela vai ter muitas coisas para ela investir. Eu acho que o Palmeiras não é só o time masculino, e assim, falando um pouco sobre esse início de gestão dela, uma coisa que eu não gostei tanto que ela fez é meio que esquecer também o time feminino. Eu acho que ela prometeu muitas coisas antes de ser eleita e eu gostei de tudo que ela falou, só que na coletiva lá de apresentação, eu acho que eu já senti uma menor citação no time feminino. Ela também tirou o patrocínio assim da Crefisa. O time feminino não estampa mais a Crefisa na camisa. Então eu acho que isso é uma coisa que, para ela ter um futuro muito grande no Palmeiras, é continuar investindo na base, continuar investindo com consciência no time masculino e dar um dinheiro pro feminino, porque ela falou que ela não tinha como investir tanto assim, porque não tinha até retorno. Só que eu acho que se você pensar assim, nunca vai pra frente, porque não investe, não tem retorno, obviamente, porque não tem investimento. Então eu acho que é um ciclo que, se ela continuar pensando dessa forma, vai ser complicado. Mas eu acho que, se ela for firme com os conselheiros, eu acho que o Palmeiras tem muito conselheiro que tem um pensamento mais atrasado lá da Barra Funda. Então ela vai encontrar bastante dificuldade, mas se ela manter uma gestão que já é boa, manter um time que já tem um equilíbrio nas contas, porque ela também não pegou um time assim acabado financeiramente. Então, pelo contrário. Então, eu acredito que ela consiga sim ser uma boa presidente pro clube. E saudades de quando o torcedor do Palmeiras se vestia de bananas de pijama e ia na frente do CT do Palmeiras para protestar contra o ex-presidente. Momentos felizes. A vaquinha. Contra o ex-presidente A gente Maurício tinha dívida Gagliotti. com ele até ano passado, Há sabia? pouco tempo. Tenho certeza que a Kiara ajudou na vaquinha do Wesley. Hoje, só pra gente encerrar esse assunto de lideranças femininas, queria saber se cada vez mais é comum a gente ver
vai ser comum a gente ver lideranças femininas no esporte, e se Leila Pereira e Marina Granovskaya são os principais exemplos. Eu acho que sim, pela questão da relevância dos times, né? Querendo ou não, acaba que quanto maior o time, maior é a relevância, maior a importância, né? Que isso vai ter dentro da história. Então, a Leila, eu acho que ela tá aí, e esse ser um dos... Tudo bem que ela entrou agora, mas a gente sabe da importância que ela teve pro Palmeiras ter essa era tão vitoriosa, porque que tá tendo, né, ainda. Ainda não acabou, infelizmente. Mamãe de toda forma, então, eu acho que por serem times grandes, de muita relevância, e pela conquista dos títulos, sim, são os maiores exemplos que a gente tem. Como a Chiara bem trouxe, acaba que são muitos times, né? A gente tem muito time brasileiro, se eu vou falar do resto, então... E o número ainda é muito pequeno, né? Então, acho que essas duas realmente são os maiores nomes dentro desse cenário de mulheres na frente de cargos importantes do futebol. Sobre se isso vai continuar acontecendo, né? Eu acho que depende muito, né? É uma coisa que depende muito. Os clubes acabam que mantêm essa estrutura retrógrada de... Né, a gente vê, às vezes, que não tem mudança nem dentro dali, tipo, não troca nem o conselheiro, a diretoria acaba sendo sempre as mesmas, as decisões são sempre as mesmas. Então, imagine trocar o gênero, colocar uma mulher para dentro do clube, né? É muito difícil. Rapidinho, só nisso ainda, né, você falou de não trocar, né? O Corinthians, por exemplo, o Roberto de Andrade, hoje é diretor de futebol, foi presidente do Corinthians, e o Duílio Monteiro Alves, atual presidente do Corinthians, ele foi o vice-presidente, né, foi, na verdade, o diretor de futebol do André Sanches. Então, praticamente se manteve a mesma presidência, né, o mesmo núcleo. E o que eu penso, que a mulher, para ela estar em cargo importante, ela precisa fazer muito mais que o homem. Muito mais. Então, acho que foi isso com a Leila Pereira, também pelo patrocínio, mas muito também pela competência dela. Sem dúvida, né? O esforço, né? A gente faz o dobro, o triplo para conseguir, às vezes, metade do que o homem consegue fazer num trabalho simples, vamos dizer assim, né? Um trabalho comum o tanto de elogio, o tanto de parabenização que ele recebe é sempre muito maior. A mulher, ela pode fazer, a gente sabe muito bem disso, né? Vamos dizer, a Leila, ela pode fazer diversas coisas certas. Se no último ano do mandato dela ela fizer uma coisa errada, ela vai ser lembrada pela coisa errada que ela fez. Então, como você bem trouxe aí do Corinthians, isso acontece também no Santos. O conselho do Santos é o mesmo há muito tempo. Tem a questão das pessoas permanecerem lá, então presidente, que ficou evidente que ele roubou o clube, ele ainda continua fazendo parte ele ainda tem cargo dentro do clube, isso não deveria acontecer. Então, assim, mudança dentro do clube é algo muito difícil. Então, como você bem trouxe, é muito difícil que eu acho que isso seja uma coisa muito frequente, né? Eu acho que, claro, isso aumenta, né? Como a gente bem trouxe. Há 10 anos atrás, eu acho que ninguém ia pensar que teria uma mulher na presidência do Palmeiras, né? Isso era inimaginável acho que para todo mundo. Né? Era uma coisa bem utópica. Então, que bom que a gente chegou lá. Então, acho que vai ser mais uma coisa assim de ser surpreendido, sabe? Talvez a gente vai ver mais assim, mas não acho que vai ser uma coisa tão assim... realmente, vai começar a acontecer e vai vir em todos os clubes e vai acontecer com todo mundo. Não, acho que é uma ilusão acreditar isso, porque como você bem trouxe, né? A mulher é um esforço para ela entrar no clube, quem dirá para ela chegar em um cargo importante, né? Como a gente bem trouxe, a Leila, com certeza, ela ser a patrocinadora ajudou muito ela. Sem dúvida, não estou tirando nenhum mérito e tal, mas assim, sem sombra de dúvidas, se ela não fosse patrocinadora, para ela chegar lá, ela levaria muito mais tempo, que se ela chegaria lá, né? Então, eu acho que eu não tenho essa expectativa muito grande. Acho que, claro, vai sempre aumentar, a gente vai dando um passinho de formiga, né? Mas isso ser algo realmente que a longo prazo a gente vê isso num grande número que realmente faça uma mudança, eu acho que não vai acontecer. Exatamente, como você mesmo falou, né? É um passinho de formiga, mas que haja ainda muitos passinhos para cada vez mais tentar haver pelo menos uma igualdade entre esporte masculino e feminino. Só agora a gente passando para transmissão e narração, a ESPN fez a transmissão de Manchester City e Manchester United 100% feminina.
Elaine Trevisan foi a narradora, com comentários de Mariana Pereira e Renata Roel, comentarista de arbitragem, além de reportagens de Nathalie Gedra e apresentação de Mariana Spinelli. Sou muito fã da Mariana Spinelli, é uma pessoa que eu acompanho. 23 anos, ela já está apresentando o Sport Center, então é uma referência também para mim no jornalismo. Chiara, queria perguntar para você se as mulheres elas estão ganhando mais espaço nas transmissões esportivas e se é um caminho natural. Então, sobre as transmissões, narrações, enfim, eu acho um tópico muito legal de comentar, porque para mim é só literalmente fazer que vai ter sucesso, porque eu fiz um trabalho de pesquisa no ano passado, né, que eu fui procurar a história da Rádio Mulher, né, que é a primeira rádio que teve só trabalhadoras femininas, foi nos anos 70. Inclusive, foi a Zuleide Ranieri, que é mãe do Paulo Ranieri. Então, foi esse pioneirismo delas. Elas fizeram uma rádio inteira, nos anos 70, só de mulher. Então, só tinha narradora mulher, só tinha repórter mulher, até a pessoa que dirigia o carro da rádio era mulher. Então, e deu muito sucesso. Foi respeitada pelos técnicos da época, pelos jogadores, pelos dirigentes, e realmente teve um público. Foi uma rádio que foi muito importante para a época, e ela acabou só porque resolveram mesclar, né? Porque quando dá sucesso, sempre tem alguém, um empresário, que resolve mesclar masculino e feminino, sendo que o diferencial era realmente o trabalho esportivo das mulheres. Então, eu acredito que as transmissões e as narrações, comentários, só dão sucesso, então é só fazer. E simplesmente fazer acontecer. Uhum. Exatamente. E outro caso também muito parecido, quase 100% feminina a bancada, foi a transmissão da final da Supercopa do Brasil feminina. A Globo teve a transmissão, comprou as principais competições femininas, comprou os direitos de transmissão do Brasileirão, da Supercopa do Brasil e também dos amistosos da seleção brasileira para a Copa do Mundo. E nessa transmissão da final teve a narração de Renata Silveira, comentários de Ana Thaís Matos, Fernanda Colombo, comentarista de arbitragem, e o Maestro Júnior foi o outro comentarista. Então, 3 dos 4 participantes eram mulheres. E só falando sobre a premiação, fazendo um link rapidinho, sobre a Supercopa ainda, a premiação da Supercopa masculina foi de R$5 milhões para o campeão e R$2 milhões para o vice. E na Supercopa do Brasil feminina, o Corinthians faturou R$400 mil em bilheteria, mas a CBF, a organizadora da final, não paga sequer nenhuma premiação ao campeão e ao vice. Então, Gi, queria saber de você também sobre as transmissões, se é um caminho natural, se cada vez mais a gente vai ver as mulheres nas transmissões esportivas, e também queria saber sua opinião sobre as baixas premiações. Baixas não, né? Não existe, né? A gente conversou sobre isso ontem, eu falei isso pra você, sobre essa questão da não premiação da Supercopa, o que é absurdo, né? Vamos dizer assim. A Supercopa, ela vem realmente para ser um campeonato a mais para os clubes, né? Para ter essa questão, assim, de ser mais atrativo, de ser um campeonato diferente, com uma coisa diferente, trazer times, vamos dizer assim, né, bem estruturados, para ter uma competição legal, um nível competitivo bom. E aí acaba que no final, que elas não recebem nenhuma premiação, nenhum mínimo, né? Então, assim, a gente já sabe da discrepância de salários, a gente já sabe da discrepância do patrocínio, que elas não recebem o mesmo, muito longe disso, né? A Chiara bem trouxe, nem tem mais, a Crefisa já não estampa mais a camisa do Palmeiras, então, tipo, do feminino, mas estampa do masculino. Então, já é tudo muito difícil. Se nem a instituição que organiza o campeonato premiar, por que as outras pessoas vão dar algum tipo de mérito, vão acreditar que realmente as mulheres merecem mais, se nem a própria instituição que deveria brigar por elas faz. Sobre essa questão agora da narração, eu acho que tem esse espaço a mais, vamos dizer assim, pela postura das emissoras, né? Eu acho que é se comprometer com colocar mais mulheres ali. A capacidade a gente sabe que tem. Você bem trouxe aí sobre o derby, né? Que foi 4-1 pro Manchester City, sempre bom lembrar. Essa informação é desnecessária. O 4-1 que o Manchester City venceu o United no final de semana, a narração foi maravilhosa. Não tem o que falar da narração. Tanto os comentários, quanto a narração em si, né?
é sensacional, não tem muito o que dizer, eu acho que é isso, é o comprometimento. Isso, a partir do momento que a gente tá falando de empresa privada, é realmente eles se comprometerem, é eles abrirem espaço, porque se eles abrirem vagas, se eles tentarem, se eles procurarem, eles vão encontrar cada vez mais mulheres. Então, acho que, como você bem falou, né, a Supercopa é o feminino, então muito importante que a narração seja feminina, mas também trazer a gente pro futebol masculino, né? Mulheres narrarem jogos importantes, como, por exemplo, um derby de Manchester, que é uma coisa histórica dentro do futebol, né? São 2 clubes que fazem Pensei que você fosse falar grandes. Já tava assustado. 2 clubes que fazem parte da história do futebol. Então, a representatividade disso é muito grande. Então, eu acredito que isso vai vir a acontecer porque eu vejo uma boa vontade hoje, né? Um empenho maior dessas empresas, né? De comunicação, canais e tudo mais, de colocarem mulheres nesses espaços. Então, eu não sei se vai ser no nível que é o masculino, por exemplo, né? Se a gente vai ter essa grande quantidade de comentaristas, mas eu acho que a gente, pelo menos nesse cenário, nesse aspecto, nessa área, assim, as mulheres vão conseguir ter um pouco mais de espaço pelo empenho e pelo comprometimento que as emissoras estão tendo com colocar o gênero feminino dentro dessa questão de transmissão e comentários de jogos de futebol. E a ESPN, eu posso estar errado, mas eu acredito que ela foi a pioneira na transmissão com narradora, principalmente, né? Antes, eu acredito que tenha começado com narradoras e depois os comentários. A Globo também seguiu, e ainda bem, né, que seguiu esse mesmo caminho de trazer comentaristas mulheres para jogos grandes também, jogos do futebol masculino, além de muitas transmissões no futebol feminino também. Teve a Olimpíada também, né? Olimpíada, Teve né? bastante assim, né? Teve um número legal de mulheres narrando e comentando. Eu acho também importante lembrar, pontuar isso. Tem a questão também do basquete da NBA, a ESPN é a única que tem mulher comentando. Me fugiu o nome dela agora, mas ela é... A TNT Esportes também tem. Não, é porque eles convidam, entendeu? Tipo, que faça parte do quadro de comentários só a ESPN. Sim. Entendeu? Que faça parte mesmo do quadro. Excelente trabalho que a TNT faz. Ele traz jogadoras, trazem muita gente importante, mulheres de referência dentro do esporte, mas acho que faz parte assim do quadro, só tem na ESPN. Eu acho muito legal, ela é muito boa no que ela faz. Então, é isso, né? A gente ocupar mais lugares, eu acho que é importante alguém dar o primeiro passo. A ESPN, eu acho que acaba sendo referência nisso mesmo. Para os outros conseguirem perceber que é só abrir a vaga que vai ter mulher lá para ocupá-la. E por não ter, né, por não ter sido comum no passado, eu acho que ainda falta muito costume, né? Eu vi muitas pessoas reclamando da transmissão da ESPN, só que realmente era o primeiro jogo que ela estava narrando, né? Que a Elaine Trevisan estava narrando. Então, você pegar um clássico de Manchester é uma baita responsabilidade e acredito que ela tenha ido muito bem. Só para a gente passar o último assunto, sobre salários iguais. Os Estados Unidos igualaram os salários entre futebol masculino e feminino. Desde 2019, as jogadoras lutam por um acordo com a Federação Americana de Futebol e vão receber um total de 123 milhões de reais. Gi, salários iguais, você acredita que é um próximo passo ou um sonho utópico? No Brasil, utópico, né? Eu acho que se a gente falar de Europa, dos Estados Unidos, falar assim desses lugares onde existe mais estrutura, porque eu acho que vem também disso. Então, assim, não tem público, né? A galera não se empenha em assistir. Uma coisa que não tem público, ela dificilmente chama patrocínio. Se ela não chama patrocínio, fica muito complicado de você colocar dinheiro. Um clube precisa de patrocínio para que ele consiga investir tanto em trazer melhores jogadoras, tanto na infraestrutura. Então, acho que é um esforço que necessita também do público. As pessoas se comprometerem. Você trouxe essa questão da bilheteria do Corinthians na Supercopa. Sensacional. A torcida comprou muito, o estádio ficou lotado. Então, isso é uma coisa que ajuda. Eu acho que, para a gente conseguir chegar nesse ponto final do salário igual, a gente precisa que exista um apoio, né? Uma vontade maior, tanto do público, quanto do clube, quanto a gente bem trouxe aí da instituição. Então, acaba que eu acho que precisa de todos esses juntos, né, dando mais espaço. Então, por exemplo, a Globo comprando transmissão, então colocando também em TV aberta o jogo, transmitindo cada vez mais campeonato, dando cada vez mais espaço para que a gente possa assistir, para que a gente possa dar audiência, para que isso gere
patrocínio para que isso gere dinheiro, para que elas tenham o mesmo salário. É claro que eu acredito que dentro ainda desse cenário que a gente vive, dava para ser melhor, né? É que o clube não tem o interesse, o clube não tem, como a gente bem trouxe, tem muito clube que só tem um time feminino, porque foi obrigado a fazer isso para disputar a Libertadores. Então, a gente sabe que na atual situação dava para ser melhor, né? Ser igual, eu acho que é muito utópico por todas essas questões. Mas dava para ser melhor, é que falta a vontade, falta o comprometimento. O clube, geralmente, ele não se importa, como eu já falei no começo, as mulheres, né, as jogadoras, geralmente treinam num lugar muito mais precário, a estrutura para elas é muito pior, fora os campos que disputam, eu já vi o futebol feminino Santos disputar em campos que não existe, não dá nem para jogar bola, não dá para chamar aquilo de jogo, porque a bola simplesmente não, jogar futebol ali era impossível. Então, acho que é tudo isso. Para mim, é esse empenho. É a gente dar mais espaço para o futebol feminino para que a gente possa assistir mais, dar mais audiência, dar mais apoio. E isso vai trazer um equilíbrio maior entre homens e mulheres. Mas eu acho que igual aqui no Brasil, dificilmente vai acontecer. E eu tinha visto uma entrevista da Cristiane, você citou, né? Jogadora do Santos, foi jogadora do São Paulo também, da seleção brasileira. E ela fala, né, da questão, muito se tem, né, pessoas que geralmente não conhecem muito de diminuir o gol, diminuir o campo, só que as mulheres já têm dificuldade de jogar hoje com os campos que já existem, e muitos não são aproveitados, né, a condição péssima, como você mesmo trouxe, Gi. Então, se você for diminuir o campo, se você for diminuir o gol, como que as mulheres vão ter ainda acesso a isso, né, é muito difícil. Kiara, só para a gente encerrar, queria perguntar também dos salários iguais. Queria saber se é possível ter salários iguais no Brasil, a igualdade de salário entre homens e mulheres, ou ainda é muito distante da realidade? Então, no Brasil, realmente é muito distante, né? A gente já viu esse ano que o time do Bahia caiu, né? O masculino, e o departamento lá fecharam o time feminino e acabou o time feminino do Bahia por causa das contas do time masculino. Então, eu acredito que aqui no Brasil é muito complicado. Tanto que eu não sabia que a diária das seleções, tanto masculina e feminina, do Brasil eram diferentes. E assim, eu acho que isso não é questão de mercado, não é questão de torcida, não é questão de patrocínio, não é questão de nada. É salário de trabalho. Como assim a diária do futebol feminino era muito menor do que a masculina? Eu acho que isso é uma coisa que não passa por a gente acompanhar, por patrocinadora, não passa por nada. Eu acho que é questão de direito de trabalho e a gente não tinha isso. Então, eu acredito que no Brasil seja muito complicado. Nos Estados Unidos, que você citou, já foi muito complicado, né? Que foi depois de 6 anos com a seleção masculina. Eu até anotei aqui. A seleção masculina nos Estados Unidos só ganhou 7 torneios da CONCACAF, enquanto a feminina ganhou Copa do Mundo, ganhou Olimpíada, e também não dá para falar da competitividade, né? Porque a masculina jogou contra seleções muito inferiores também. Então, eu acredito que é questão de você batalhar. Eu acho que no Brasil não vai ser aqui próximo e vai demorar demais também. Muito tempo, né? Só ver a diferença de salário, que não precisa nem ser um Neymar, né, jogando fora, mas um jogador no futebol brasileiro mesmo, né? Não precisa ser jogador de fora, mas o jogador brasileiro, você pegar um Gabigol, um Dudu, ainda a diferença para um salário maior em um time feminino ainda é abissal. Eu acho que é até pior, né? Porque a gente vê... Não tô tirando mérito, eu acho que os meninos da base merecem, mas tem menino da base do Santos que recebe mais que jogadora, que é destaque, como a Kathleen, como a Cristiane. A Kathleen é artilheira do Santos, tem mais de 100 gols, ela tá no muro, ela é a única mulher que tá no muro dos ídolos do Santos. E ela acerta, o salário dela é menor que o deles. Então, assim, não faz sentido, né? Eu acho que a Kiara bem trouxe. A partir do momento que a instituição que cuida não coloca os dois em pé de igualdade, por que os clubes vão fazer isso, né? Se a CBF não consegue dar o exemplo, por que os clubes vão fazer? E eu só queria acrescentar que a Kiara falou da questão da competitividade. É muito difícil você exigir competitividade quando você não tem estrutura, né? Um exemplo, eu já vi o Santos meter 10-0, 12-0. O time do Santos hoje não é o que era anos atrás, então não é uma referência. Mas quando você vai enfrentar um clube muito, vamos dizer assim, às vezes não precisa nem ser muito menor, acaba se acontecendo essas coisas, porque um clube que tem o mínimo da estrutura consegue ainda competir, os outros não. Então é muito difícil existir essa competitividade, né? Exigir, já que elas não têm a questão do treino, ela não tem equipamento. O Santos estava jogando com o uniforme de 2020.
Gente, isso não faz sentido, né? Por que as jogadoras não têm a questão do patrocínio e a questão do uniforme atual para jogar os campeonatos? Então, assim, falta muito, né? É difícil você exigir das mulheres, é difícil você exigir que seja a mesma coisa se você não dá as mesmas oportunidades, nem a mesma estrutura para ninguém. Então, assim, esse argumento que dizem muito, né, do futebol não ser competitivo feminino, não tem muita graça, é uma consequência exatamente da postura que a sociedade tem perante o futebol feminino, né? Então, não dá exigir uma coisa que ninguém faz o mínimo esforço para melhorar. E também tem que partir das pessoas, né? A pessoa critica, mas não acompanha, não incentiva, não apoia. Então, é muito difícil também. Estamos chegando ao final de mais um programa na Rádio Mackenzie. Vou começar a me despedir. Kiara, muito obrigado pela sua presença. Se você quiser mandar um beijo para as pessoas, fique à vontade. Gente, muito obrigada por esse programa. Adorei participar. Eu acho que eu me sinto muito confortável comentando com a Gi, né? A gente sempre fala isso nas lives, que a gente se sente muito mais confortável quando a gente comenta entre a gente, né? Quando tem bancada feminina. Então, eu gostei muito e espero, assim, voltar para a rádio, porque eu gostei dessa experiência. Muito bem, com certeza vai voltar. Gi, um beijo pra você também. Segunda seguida, tá? Segundo programa seguido que a gente faz junto. Um grande beijo pra você. Terceiro que eu faço aqui, assim como a Kiara, eu espero voltar. É muito legal estar aqui, é muito legal fazer isso, principalmente com a bancada feminina. Como ela bem falou, quando a gente faz live, bancada feminina completa na arquibancada no YouTube, é sensacional. Eu acho que é muito importante, como eu falei no início, apesar de ser exaustivo, apesar de ser complicado, a gente se mantém na luta exatamente para melhorar, né? Como eu falei, para as próximas que vierem não tenham que passar pelo que a gente passou, para que o caminho para elas seja mais fácil. Então, acho que mesmo sendo às vezes animador, mesmo a gente vendo situações que fazem com que a gente fique meio desacreditado da melhora, a gente se empenha para transformar o mundo do futebol, né, em algo melhor para as mulheres, principalmente as futuras. Então, eu quero agradecer a oportunidade. Feliz Dia das Mulheres para todo mundo, novamente, né? Para todas as mulheres, para a Kiara em especial que está aqui comigo. Vou mandar um beijo para minha mãe, não sei se ela está assistindo, mas um beijo para ela. Feliz Dia das Mulheres. E é isso, obrigada pela oportunidade. Obrigado. Um beijo para você também, né? Nossa segunda live seguida. Obrigada por me convidar e até a próxima. Muito obrigado, meninas. Um beijo pra vocês. Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres também que estão nos assistindo. Não esqueçam de seguir todas as redes sociais do Arquibancada Mac, @Arquibancada Mac, Instagram, YouTube e também LinkedIn e Arquibancada _M maiúsculo no Twitter. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por nos assistirem. Um beijo e até a próxima.